Programa não recomendado para menores de 12 anos. Como nasceu o videogame? Os jogos podem incentivar a violência? Os jogos eletrônicos também podem contar uma história? Videogame é só diversão? Como se faz um jogo? Quem são os profissionais e empresas brasileiras que atuam nessa área? Dá para ganhar dinheiro jogando videogame? Como a internet e as redes sociais mudaram esse mercado? Qual é a história do videogame no Brasil? De cada 100 brasileiros, 23 jogam videogame. São mais de 45 milhões de pessoas. Cada uma delas passa uma média de 2 horas por dia na frente do aparelho durante 7 dias por semana. Em 2011, o mercado brasileiro de games cresceu 300% contra a média mundial de 2,2%. A previsão para 2016 são 4 bilhões de reais. Em termos globais, o setor gera cerca de 28 bilhões de dólares por ano. Um faturamento que supera o do cinema e perde somente para a indústria bélica. O mercado brasileiro hoje talvez seja aquele que mais cresce em todo o mundo. E se a gente comparar com base nos dados da GfK, o ano de 2012 com 2011, a gente teve um crescimento de 43% na venda de hardware, então venda de consoles e equipamentos de modo geral, e a gente teve um crescimento de 99% em unidades de software vendidas no Brasil. Do ponto de vista de consumo, não tem nem o que discutir, né? O brasileiro é curioso, o brasileiro é ávido por tecnologia e isso faz com que o brasileiro figure. E claro, nós somos uma das maiores nações do mundo, então isso faz com que o Brasil figure aí na lista, né, hoje dos 5, 6 maiores consumidores em potencial de jogos no planeta. A gente reúne hoje 45 milhões de jogadores segundo o Ibope, um número que é difícil até de você encontrar em relação à população total em determinados países. Nossa previsão é que daqui a 2015 o Brasil vai estar entre os 3 maiores mercados ocidentais de videogames para jogos de console. Com acesso a tantas novidades, lançamentos simultâneos, o mercado brasileiro de games começa a ter um consumidor ainda mais exigente. Então ele quer um produto de qualidade. Ele quer um produto mais barato, ele quer um produto que ele possa comprar em simultaneidade com o que é lançado no exterior. Então é um consumidor que ele começa a exigir muito mais das empresas em relação a atendimento, a disponibilidade de produto. Ele quer realmente se sentir respeitado pelas empresas. Para entender um pouco mais sobre esse mercado que movimenta milhões, é preciso voltar no tempo, quando a história do videogame começou a ser contada. O videogame pode ser considerado um fenômeno recente. Uma forma híbrida de entretenimento que nasceu da mistura de várias outras artes, como cinema, HQs e literatura. O primeiro jogo conhecido foi criado pelo físico Willie Higginbotham para atrair visitantes ao Laboratório Nacional de Brookhaven, no estado de Nova York. A estratégia deu certo e o jogo de tênis mostrado em osciloscópio e processado por um computador analógico foi a atração mais popular do museu durante meses. Em 1962, o videogame foi utilizado mais uma vez como isca, dessa vez para estimular os visitantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts a conhecer um novo computador. A atração era o jogo Space War, inspirado nos livros de ficção científica de Doc Smith e baseado em conceitos de física real como aceleração e gravidade. Em 1968, o alemão Ralph Baer apresentou ao mundo o Brown Box. Mais do que uma caixa marrom, era o protótipo de uma máquina que rodava jogos eletrônicos através da televisão. O aparelho vinha com o Chasing Game, uma versão rudimentar do ping-pong. O jogador podia mover 2 quadrados na tela.
is my new partner here. We just taking it out again. Early on in the work we did on television receivers, I had the concept of doing something like playing family games on a television set. It never occurred to me at the time that we might want to play against the machine. All the games were designed to be played by two players, having in mind the typical way in which families watch television in that time period. 4 anos depois, a subsidiária da Philips holandesa se inspirou no Brown Box para lançar o primeiro console caseiro de videogame, o Magnavox Odyssey 100. O aparelho vinha com 6 cartões recheados de jogos. Magnavox, a major supplier of television sets in the U.S. in those days, they took a license, basically copied the last of our developmental units, which we call the Brown Box. Game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey, a new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. The most successful of the games was the ping pong game, which was copied by Atari's Pong game. O videogame caseiro já tinha sido inventado, mas foi o estudante de engenharia Nolan Bushnell que popularizou a nova forma de entretenimento. Ele e o amigo Ted Dabney fundaram a Atari. No final dos anos 70, o videogame entrou na era de ouro e se transformou em um ícone cultural da década. At the university, there was a game that was being played in the big computer centers called Space War. And I loved to play Space War on the big machines. And, of course, the only way you could get time on the big machines was like in the middle of the night, you know, from 2 to 5 in the morning, which was not necessarily conducive to a good school life. So I thought that if I could make it cheaply enough, I'd have availability all the time. And I thought that I could create a business and start selling them. So my motivations were really sort of half economic and half just, I saw a way to do it and I thought that I could. A chegada dos videogames no solo brasileiro não foi tão fácil. Enquanto lá fora um novo mercado se desenvolvia, por aqui, ter o próprio console não era só uma questão de pagar e levar. Nos anos 80, a importação de equipamentos eletrônicos era proibida no Brasil. A restrição procurava atingir o mercado de informática, incluindo os videogames. Alguns comerciantes se arriscavam e vendiam consoles contrabandeados, que percorriam caminhos sinuosos até chegar à sala de estar da família brasileira. O videogame era muito caro, não era todo mundo que tinha. Então a ideia de você jogar na casa dos parentes ou dos amigos era bem válida. Era bem mais difícil você ter alguém que fosse viajar para Miami ou para Disney e pudesse trazer um videogame. Era muito mais difícil encontrar em lojas aqui, importadores abusavam. Eu morava numa casa e eu era o garoto ali do bairro que tinha um Atari. Então a minha casa era o lugar onde a molecada do bairro ia jogar Atari. O Atari aparecia muito na televisão, aparecia muito em filmes, era fascinante, eram muitos jogos. Sempre parecia muito mais interessante do que realmente era. Mas o fato de ser uma tecnologia estrangeira e que a gente não tinha fácil acesso tornava tudo muito fascinante. Dentro ou fora da lei, todos queriam ter um console. E a febre do videogame contagiou o país. Jogar Atari ou Odyssey era um sinônimo de modernidade. Em 1977, Philco era sinônimo de rádios para carros Ford. Mas a história mudou quando ela lançou no Brasil o telejogo. O console era uma cópia nacional do Pong, que estourava em vendas lá fora. Mas poucos bolsos podiam pagar pela novidade. Em 1980, o primeiro clone do Atari, o Dactari, começou a ser vendido no Brasil. O aparelho era montado aqui com peças importadas. 1983 é o ano da chegada dos primeiros jogos licenciados ao país. E daí pra frente o mercado começou a crescer. O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu. Atari Video Game, o inimigo que todos querem ver. Nos anos 80, o Atari foi lançado oficialmente aqui pela Polivox, que era uma empresa da Gradiente. E
ele tinha o carimbo oficial, ou seja, tudo que tinha aqui era Atari oficial. Então não fazia muita diferença, a gente não sabia identificar se aquilo estava certo ou errado. Só que daí começaram a surgir outros jogos que serviam no Atari também, que eram os chamados clones de outras empresas. O Atari foi talvez a primeira história mais importante dentro do videogame. E a evolução tecnológica do produto foi bastante lenta, ou seja, o mercado progrediu mais fortemente que o produto e abriu um espaço para entrar uma nova tecnologia, né? Aí quando entra a tecnologia de 8 bits, né? Com o produto da Nintendo, o Nintendo Entertainment System e o produto da Sega, o Master System. E na maioria dos países do mundo, praticamente em todos, essa batalha foi largamente vencida pela Nintendo. Para se dar um exemplo, a Nintendo penetrou em cerca de 33 milhões de lares norte-americanos na época, enquanto que a Sega teve mais ou menos 1,8, um pouco abaixo de 2 milhões de lares. A ideia da clonagem continuou. Então, o primeiro Nintendo que surgiu no Brasil, no mercado, oficialmente, era o Phantom System, que nada mais era que um clone do Nintendo 8 bits, lançado pela Gradiente no Brasil, que tinha lançado anteriormente o Atari. Um dos clones mais populares do Nintendo 8 bits foi o Top Game, lançado pela CCE em 1989.